Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar de um tema interessante. Nunca fiz esse tipo de conteúdo, mas vamos ver se dá certo, porque eu acredito que muitos de vocês aqui já ouviram falar antes daquele caso famoso da mulher da casa abandonada. Se não, aqui a gente vai ter um breve resumo. E se sim, a gente vai fazer uma leitura um pouco diferente, voltada mais para uma análise sociológica de outro cenário de violência que existe aqui dentro desse caso, pelo menos de acordo com a minha visão, pode ser que da sua seja diferente, mas que eu vou tentar explicar e quem sabe trazer algum conteúdo, alguma informação nova para a sua vida. Pois bem, essa história surgiu ao público aqui no Brasil em formato de podcast pela Folha de São Paulo. Foi realizado esse podcast pelo jornalista, sociólogo e escritor, que também é roteirista, o Chico Felitti. E ele relata nessa investigação que ele tinha uma visão diferente, uma visão curiosa de uma mulher que vivia misteriosamente em uma mansão caindo aos pedaços em uma das áreas mais nobres do Brasil, que fica na região de Higienópolis, em São Paulo. E aí, eu comecei ouvindo esse podcast, super interessada pelo mistério, pelo suspense que cerca essa história, e eu queria saber que raios de casa era aquela. Quem que era aquela mulher de atitude estranha? Por que isso tudo estava causando tanta curiosidade nas pessoas? E eu terminei os episódios um tanto chocada, eu preciso confessar. Em certos momentos, até emocionada. Não era nada o que eu imaginava lá no início, embora tenha sido uma ótima experiência como ouvinte, como consumidora desse podcast. E olha, se você quiser conhecer o caso, antes de saber a minha análise de cunho psicológico e sociológico, você pode encontrar esse podcast nas plataformas de podcasts, você encontra na internet, também no site da Folha de São Paulo. E caso você já saiba do que iremos falar aqui, ou se você não sabe, mas não se importa também de receber alguns spoilers do caso, fica comigo aqui porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Bem, a mulher de comportamento estranho, que é citada no podcast, é Margarida Bonetti. Ela é uma mulher herdeira de uma família rica de São Paulo, tem 63 anos e foi casada com o engenheiro René Bonetti. Ela esteve na lista de procurados pelo FBI, que é a Polícia Federal de Investigação norte-americana, acusada de cometer crimes nos Estados Unidos, como trabalho análogo à escravidão, ter submetido uma pessoa a esse tipo de situação. Agressão contra a ex-empregada doméstica, que é citada no podcast, que também era brasileira. O casal foi denunciado à polícia americana no ano 2000. René Bonetti chegou a ser julgado, foi condenado e preso nos Estados Unidos. Lá ele cumpriu pena e foi solto tempos depois. De acordo com o podcast, o engenheiro hoje ocupa o cargo de diretor que trabalha numa empresa muito importante que presta serviços para a NASA. À época do julgamento, Margarida fugiu para o Brasil, veio para cá com o pretexto de cuidar da família, onde vive até hoje. Falando sobre os crimes, falando sobre o comportamento dela para com essa empregada. A lista de maus-tratos, gente, é enorme, é extensa. De acordo com as investigações do FBI, o casal Bonetti mantinha a funcionária presa em casa e ela dormia numa espécie de porão. O acesso à comida era bastante restrito, já que armários e geladeiras viviam trancados. Ela tinha uma comida específica para ela, que era escassa, e a comida do chefe, a comida do pessoal de casa, era trancada para ela.
Ela não era regularizada como imigrante, não tinha acesso ao seu próprio documento de passaporte e vivia como ilegal nos Estados Unidos, basicamente. E o seu convívio com outras pessoas era bastante limitado, tanto pelo cerceamento de ida e vinda, tanto também porque ela não sabia se comunicar em inglês. Como se isso tudo já não fosse o suficiente, a empregada não recebia remuneração pelo seu trabalho. E o caso ficou ainda mais desumano, gente, quando os relatos afirmaram que ela era violentada fisicamente pela Margarida. Ouvindo o podcast, você vai ter mais informações sobre isso. Para além da violência física, teve também casos de negligência, que era tanto com a sua saúde física quanto a psicológica. A empregada ficou por anos sem atendimento médico de rotina mesmo, chegando a ficar com um tumor enorme que poderia ser visto claramente pelas pessoas ao redor. Tamanha sua proporção. E ainda assim, os patrões mantinham os maus tratos e ignoravam completamente a necessidade de cuidados médicos para essa pessoa, para a empregada, que eram urgentes, com essa pessoa que, pelo que a Margarida relata no podcast, na entrevista que ela concedeu ao Chico Felitti, ela era relatada como uma amiga. Tá aí esse tipo de amizade que eu estou querendo quilômetros de distância. Percebam que o objetivo aqui não é contar toda a história, já tem um podcast falando em detalhes tudo o que você precisa saber sobre esse caso, e se esse conteúdo aqui te trouxer alguma curiosidade sobre o caso todo, se você tiver interesse em saber um pouco mais, você consegue achar o podcast facilmente na internet, como já comentado, assim como várias reportagens e conteúdos diversos falando sobre isso. A intenção aqui desse conteúdo é fazer um pequeno recorte sobre uma camada de violência que pode passar desapercebida aos ouvidos ou aos olhos dos desatentos ou de pessoas que às vezes não têm esse tipo de informação, não chegou a ler ou conhecer esse tipo de conteúdo ainda. E eu acredito que você consegue perceber que o que não falta nessa história são relatos e mais relatos de violência. O próprio ato de se achar dono de alguém já é de embrulhar o estômago, mas ali nós temos a violência física, a violência patrimonial, psicológica, que são facilmente identificadas. E quando a gente fala em todo esse cenário, o que significa esse trabalho análogo à escravidão? Pode ser que você não saiba. De acordo com o site do Ministério do Trabalho e Previdência aqui do Brasil, considera esse tipo de trabalho análogo à escravidão trabalhos que resultem das seguintes situações, quer em conjunto, quer isoladamente. Abre aspas. A submissão de trabalhador a trabalhos forçados, a submissão de trabalhador à jornada exaustiva e sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho. A restrição de locomoção de trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja por meio de cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio com o fim de retê-lo no local de trabalho. A vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho. A posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador por parte do empregado ou seu preposto, com o fim, novamente, de retê-lo no local de trabalho. E partindo para a violência simbólica, o que é isso e onde ela se encaixa nesse quadro, pelo menos de acordo com a minha visão? Vamos começar aqui primeiro conceituando a palavra. O conceito de violência simbólica foi elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu para descrever o processo em que se perpetuam e se impõem determinados valores culturais. A violência simbólica se exerce através de algumas outras instâncias, como o poder simbólico, o hábitos e a ilúsio. Temas que são mais extensos e eu posso trazer aqui no canal depois, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Pierre Bourdieu conta pra gente que a violência simbólica se manifesta no nosso contexto desde muito cedo.
estando presentes em instituições como, por exemplo, a escola, que moldam as nossas formas de ser e limitam maneiras de expressão que possam, de alguma forma, causar aborrecimentos a quem possui o monopólio desse tipo de violência. E olha, gente, se você tá aqui comigo até agora, interessado nesse tema, pode ser que você também se interesse por outros temas aqui do canal, se você ainda não conhece. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Temos conteúdos 2 vezes por semana e você se inscrevendo, cara, pessoa que é de graça, você não corre o risco de perder as outras novidades que a gente tem aqui toda semana no canal. Segue a minha dica, que eu sei do que eu tô falando. Continuando, esse tipo de violência possui a propriedade de distorcer as percepções dos entes sociais a pontos de fazê-los concordar e validar as diversas formas de domínio por aqueles que não possuem o monopólio desse tipo de violação. Aos seres sociais que eles estão, regidos pelo poder social, cabem serem submetidos constantemente a atos de imposição e de injunção, que são, o que o autor explica, como disposições necessárias para que estes tenham a sensação de obediência sem sequer colocar essa sensação em questionamento. Ao ser colocada em prática, a violência simbólica legitima a cultura dominante, que é imposta e acaba sendo naturalizada por todo mundo. Ao chegarem nesse último estágio, os indivíduos dominados já não conseguem mais responder ou se opor com força suficiente, muitas vezes sequer vendo a si mesmo como vítimas, sentindo que sua condição é algo impossível de ser evitado. Um exemplo objetivo disso é quando a gente vê uma frase racista sendo dita por uma pessoa não branca, ou então uma mulher tendo um comportamento machista. Claro, nenhum tipo de comportamento como esse é aceitável, deveria ser aceitável, mas perceba que a ideia de desvalorização das minorias está tão, entre aspas, naturalizada, que é possível que alguém haja em desfavorecimento a ela mesma, mesmo sem perceber, ou pelo menos sem reconhecer ou pensar sobre isso. Parece curioso, né? Bem, sendo curioso ou não, o fato é que Bourdieu afirma que a violência simbólica é cometida com a cumplicidade entre quem sofre e quem pratica, sem que frequentemente os envolvidos tenham consciência de que estão sendo violados, de que estão sofrendo violência. E já que estamos falando sobre pessoas que possuem o poder simbólico, esse poder todo, que é o suficiente para moldar a realidade de todos, será que você consegue adivinhar quem são essas pessoas? Quais as características dessas pessoas? Bem, naturalmente, quando a gente pensa em pessoas que possuem dominância, que possuem poder, que conseguem reger as minorias, a gente fala de homens brancos, cis, que são ricos, moradores de centros urbanos, cristãos, heterossexuais, toda essa característica, toda essa casta que controla desde sempre os meios de produção, controla as questões políticas, dita o que pode ou o que não pode, o que é bonito ou o que não é bonito, o que é certo e não é certo. Percebe que tudo gira em torno de favorecer essas pessoas que já estão ganhando muita coisa só por serem quem são? Percebe também que fica muito mais fácil manter essa posição de prestígio em cima de todo o restante da população que não se enquadra nessas características quando você tem um maquinário simbólico todo ao seu dispor? Maquinário que, no final das contas, é capaz de convencer a própria pessoa violentada que aquele tipo de violência é justificada ou até normal. Eu tô falando disso aqui tudo, gente, para engrossar o caldo dessa discussão sobre violências. Porque aqui,
para além de se tirar todos os direitos humanos de uma cidadã brasileira, tira-se também a própria noção que ela tem sobre si mesma. A vítima desses crimes passou anos, desde a infância, como relata no podcast, trabalhando para a família de Margarida como empregada. É relatado que ela foi, entre várias aspas, adotada quando criança, justamente com esse propósito: dar-se abrigo, dar-se comida em troca de trabalhos, mesmo na infância. Grande parte do que ela conhecia como mundo, como esse mundo que se manifesta, esse mundo que aí está, foi apresentado por essa família, foi institucionalizada por essa família que é rica e que é branca. Suas possibilidades todas de vida estavam muito limitadas àquelas que ela já conhecia. E claro que aqui possui um forte contexto racial, de classe e de gênero também, que aí a gente volta lá atrás em quais são as características de pessoas que têm aqui esse poder. Essa empregada estava fora de todas elas. Fica ainda mais fácil de entender tudo isso quando a gente percebe que pesquisas do IBGE, ano após ano, vêm revelando números assustadores com relação à população que trabalha de forma autônoma, muitas vezes sem formalização do seu emprego, com serviços domésticos. Uma pesquisa feita em 2021 aponta que 92% das pessoas ocupadas no trabalho doméstico no Brasil são mulheres, das quais 65% são negras. Outro recorte importante que a gente pode ter aqui nesse momento é o que escancara que normalmente essas mulheres negras possuem baixa escolaridade e são oriundas muitas vezes de famílias de baixa renda. Muitas vezes também que vieram do interior ou de periferias, em uma situação muito limitante e de muita escassez e de várias inseguranças. Bem, pessoal, eu espero de fato que com esse conteúdo aqui eu consiga abrir um pouco os seus olhos e ouvidos para uma compreensão sociológica desse caso, que pode ser importante, já que esse caso atingiu números grandes aqui e virou história e virou notícia em vários canais, várias pessoas falando sobre isso na internet e na televisão. Mas claro, o assunto aqui não se encerra, até porque ele é muito extenso e eu achar que esse conteúdo aqui, em alguns minutos, poderia descrever tudo que eu gostaria de falar, de apontar, seria até ingenuidade minha, então eu já comecei aqui sem muita expectativa com relação a isso. Mas o interesse principal aqui é também porque eu percebo que muitas vezes pessoas questionam por que algumas pessoas permanecem no lugar de violência, podendo sair de lá. Por que ela não foi embora? Por que ela não fugiu? Por que ela não pediu socorro? Em casos de outras violências também, por que não denunciou? Por que não fez isso? Sabe, gente, é muito fácil falar quando se está de fora. Existe todo um componente psicológico, cultural, social que aponta para uma espécie de quase lavagem cerebral que a pessoa se sente tão anulada, ela de fato está anulada, não só se sente, mas ela está, que ela não consegue ter uma posição diferente. E muitas vezes ela nem enxerga que tem um problema ali, já naturaliza tanto aquela questão que ela mesmo não consegue se posicionar, quem dirá lutar contra isso. E esse ciclo de violência também faz muito parte disso. Não é porque a pessoa não quer, muitas vezes. É porque realmente não pode, não consegue, tem algo que impede nesse componente todo que é muito subjetivo e pouco palpável, principalmente para quem está de fora. Mas como que a gente pode denunciar, inclusive, algum trabalho análogo à escravidão? Bem, esse tipo de caso a gente pode denunciar por meio do Disque Direitos Humanos, que é o meio de ligação telefônica no Disque 100
que lá você consegue passar mais informações e, se eu não me engano, são informações que você pode passar anonimamente. E se você sabe ou desconfia que uma pessoa tem esse trabalho explorado, gente, denuncia. Denúncias anônimas podem ser feitas também à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Eu vou deixar os links aqui também embaixo, tudo para você saber um pouco mais, inclusive links de referência para você, se quiser estudar um pouco mais sobre violência simbólica, se quiser entender um pouco mais sobre esse contexto, que pode te fazer compreender o seu próprio cenário de vida, da sua família, de parentes próximos, do Brasil como um todo, que pessoas politizadas, pessoas conscientes, fazem tanta diferença. E olha, o Brasil de 2022 está carecendo muito de pessoas que têm esse tipo de formação técnica e que sabe do que estão falando. Gente, um beijo para vocês. Obrigada por prestigiar esse conteúdo aqui até o final. Se tá inscrito, deixa o like, comenta aqui a sua opinião. Se achou legal esse conteúdo, compartilha que eu vou agradecer demais e isso me ajuda a espalhar a palavra do As da Mente por aí. Se você não tá inscrito, deu essa mancada e tá aqui até o final, se inscreve, porque senão eu vou aparecer novamente aqui em outro vídeo para te falar a mesma coisa. Se inscreve. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau!